E aí? A internet estava atrapalhando a gente. Ah, mas tudo certo. A Escuto internet vocês bem. conservadora. Vocês me escutam bem também? Como é que é? O som, tá bom ou quer que eu bote o fone? Não, tô te ouvindo bem. E você, tá ouvindo a gente? Tô sim, bacana. Oba! Som. Gostei do cenário aí. Tem uma turma já aqui presente, esperando só para a gente começar esse Cuscuz com Debate de hoje. Eu já quero dizer para vocês duas, viu, Manu e a Djane, que esse Cuscuz com Debate de hoje já é o mais replicado nos stories, o mais curtido, o mais ido para o feed. É porque é colorido. Turma recebendo muito bem assim, a nossa conversa de hoje aí no Instagram. A Áurea está aqui, Povas Bonitas. Marcelo, turma grande chegando já aqui para a nossa conversa de hoje. Aquela questão, Adriano, que eu dizia para você hoje mais cedo sobre as nossas lives, quando a gente clica nesse ao vivo, a gente que está fazendo a transmissão, aparece o tempo. Então ajuda para a gente não terminar de supetão o final da live, tá? Então quando você estiver aí mais tarde na live com as meninas, você abrir Ah, o tá. processo, você clica e já vai aparecer. Tá? Oi, Renata. Pois é, a gente hoje vai conversar sobre um pouco sobre o dia 26, né? O Dia Internacional de Enfrentamento à Tortura, e mais sobre esse dia de hoje, Dia do Orgulho LGBT. Eu sou Tasso Teixeira, sou assistente social, sou militante socialista, tenho feito algumas dessas conversas aqui pelo nosso Instagram ou pelo Facebook. E antes da gente começar diretamente aqui sobre os temas, queria passar para vocês dizerem aí para quem está nos acompanhando, quem é a Jane, quem é Manu, onde milita, o que faz da vida, para a gente saber como é esse contexto. Eu já disse mais cedo que, além de ser duas grandes militantes, são duas grandes amigas. Então, o Cuscuz hoje é ainda mais levinho e tranquilo para a gente conversar sobre temas tão duros e tão leves ao mesmo tempo, né? Quando a gente está falando da diversidade, quando a gente está falando de todo o amor que envolve essa nossa conversa. Vai lá. Eu? Boa tarde a todos. Meu nome é Manuele Costa, mais conhecida como Manu. Sou ativista antirracista do Movimento Mulheres Negras, Paraíba, da Articulação de Mulheres Brasileiras, Paraíba. Sou estudante de Pedagogia e Educação do Campo, UFPB. Já passei pelas Ciências Sociais, pela Psicologia, pela História. Sou mãe, preta, LB, lésbica, estou lésbica, porém sou bissexual. É, e é isso. Estamos aqui. E você? Eu sou a Djane Simplício, sou militante aqui na Paraíba do Movimento Mulheres, sou militante do PSOL, acompanho o PSOL da Paraíba, também atuo na militância do movimento LGBT, LBT, LGBT no geral também, e sou pedagoga, sou professora, também sou mãe, sou também uma mulher bissexual amando lesbicamente, e estar aqui faz parte da nossa militância também. Estar aqui faz parte da luta de aproximar as pessoas de quem nós somos e quais os objetivos que a gente quer alcançar, que provavelmente a gente vai encontrar outras pessoas que pensam como a gente. Massa. Eu queria acrescentar também que a Djane, além de ser tudo isso que ela já disse, ela é militante do PSOL, como eu, é também a companheira que está nesse ano, nesse período agora, como pré-candidata a vereadora, é um grande nome nessa disputa que a gente tem para esse ano, e é importante a gente ter essas representatividades e essa força fazendo essa discussão no debate eleitoral. Quando vocês duas perceberem eu virando para cá, viu? Não é abandonando vocês, não. É porque eu estou aqui fazendo as anotações de quem passa. Já vi que Merusca, Jesse, Mara, Fábio, companheiro lá de Salvador, também militante do PSOL, presidente do PSOL lá. E Renata já mandando boa tarde. Mara já gritou aqui, minha vereadora! Ê, Manu, Maroca! Marilda! pessoal, no último dia 26, né, a gente teve aí um dia de luta, de enfrentamento à tortura, né, não só para lembrar
um passado de tortura que a gente viveu e é importante lembrar para que nunca mais se repita, mas também sobre a tortura que ainda acontece nos dias de hoje. E como foi uma atividade organizada diretamente, aí, protagonizada pelo movimento negro, mais precisamente pelas mulheres negras, a companheira Marli estava lá na organização direta desse processo. Queria pedir para a Manu dizer como foi esse dia, o que é discutir essa pauta, se tem relação com o tema que a gente vai discutir também no dia de hoje. Oi, Tássio. Assim, eu não acompanhei o processo da construção, né, do ato em si, porque foi mais pelo MNU, né, Marcha da Negritude Unificada, em parceria, acho que outros movimentos e partidos políticos. Mas eu entendo que a história, na verdade, sempre foi torturante para, principalmente, os corpos negros, né, nós negros, e durante a ditadura também, né. Inclusive, em alguns espaços e alguns debates, são invisibilizados alguns nomes que foram ceifados e tombaram durante a ditadura, né? Os militantes negros, né? Da guerrilha do Araguaia, principalmente, né? Tem vários nomes aí, várias mulheres, inclusive. E minha crítica é aquele documentário também, Torre das Donzelas, né? Que não traz nenhum nome de uma mulher negra, não traz nenhuma mulher negra. Mas é importante, sim, o protesto, a lembrança, né, para que não clamemos por tempos assim, né, tempos sombrios de muita dor. Mas acredito que fazer a ligação com os tempos de hoje e que a gente entende que não foi, assim, ainda não foi embora totalmente esses resquícios da ditadura. A gente está vivenciando, na verdade, em outros moldes, né? Mas ela ainda existe, principalmente para nós, né? Corpos negros, periféricos, né? Pobres e LGBTs, né? Sobretudo. E é isso. Tu, Adriane, quer falar também sobre? Essa é uma data importante para a gente estar o tempo todo rememorando e reafirmando a luta por direitos, pela democracia, pela liberdade. As pessoas e esses corpos que foram torturados e as pessoas que foram marginalizadas e torturadas, elas representam elas representavam aquilo que aquele regime não aceitava, né? Não aceitava contradição, não aceitava diferença. E a gente tem que, o tempo todo, reafirmar que essa conquista, que o que a gente conquistou como direito e como espaço democrático de luta e de existência, ele tem que permanecer, né? E essa onda conservadora que vem trazendo a tortura como uma ferramenta contraditória, muito contraditória, para o que eles consideram que seja democracia, né? A gente não pode deixar isso passar em branco, não pode deixar isso passar sem estar lembrando a história para as pessoas. Também mandar meu abraço aí para o Winston, amigo de longa data, que chegou aí na nossa live, e pedir para tanto ele como a Olga, a Sam, Cristiane, que é a Cris, né? Alexandre, Toninho, a Raquel, também dá o gritinho ali de minha vereadora, tá? De Jane. Esse pessoal todo que tá aí, ó, tem um aviãozinho aí embaixo, do lado desse lugar onde a gente escreve, deixa a nossa mensagem. Você pode clicar aí e repassar essa nossa conversa para outras pessoas ter mais e mais acesso ao que a gente tem conversado hoje. A gente sempre está baixando depois essa conversa, além de deixar um dia, a gente está baixando e publicando no YouTube para outras pessoas poderem acompanhar essa nossa conversa na sequência, tá? Mas e vocês? Começaram essa militância LGBTQIA+, quando? Quando a gente começou a militância? Para mim foi quando eu saí do armário, né? Bum! A pessoa sai do armário e sabe que não é só um sujeito extraído do mundo, é um sujeito imerso nesse mundo e que precisa exercer a militância por uma questão de sobrevivência, por uma questão de afirmação e de exigência de respeito mesmo, como exigência de respeito à minha própria existência. Então, sair do armário foi esse processo de militância direta.
Isso deve ter uns 6, 7 anos por aí, algo nesse sentido. Então, no meu caso, eu acho que eu comecei muito antes de me descobrir, de me entender enquanto bissexual. E aí eu já, né, já estava inserido no movimento sem ter me identificado ainda, mas me identificava com a questão do respeito mesmo, né, da respeito do indivíduo que escolhe ou se identifica com a maneira de viver, né, amar da forma que lhe convém, né. Então, e aí depois fui me descobrindo. Aí, né, acho que 4, 5 anos que eu me descobri, me vi, né, a identidade bissexual. Aí foi quando eu realmente entrei mesmo, mergulhei para discutir, debater, né, as questões mesmo políticas que nos rondam, né, que nos atravessam, né, enquanto essas interseccionalidades, né, enquanto mulher, negra, bissexual, mãe, preta, periférica. E aí eu fui procurar entender, né, a importância de realmente reivindicar o respeito. E o respeito não é só dizer, né, deixa ela amar quem quiser. O respeito também vem com a questão do cuidado da saúde, da segurança, né, para essa pauta LGBTQI+, para nós. E aí, acho que foi isso. E aí eu fui entender também outras siglas, né, desse universo LGBTQI+, né? Às vezes dá um tilt, mas é porque realmente são pluralidades de pessoas, né? De vivências do amor, né? Isso é o que é importante. Joia. Essa, Pode dizer, essa, Jane. essa questão da militância, quando você fez a pergunta, para mim é uma questão mais militância no sentido coletivo, né? A desconstrução para a aceitação e para o entendimento da existência das outras pessoas, isso foi uma questão que eu conheci quando eu tinha 17 anos. E aí foi quando eu comecei a conviver com pessoas que já tinham essa afirmação, já faziam essa afirmação para si e para o mundo. Mas a militância mesmo, de fato, para poder estar nos espaços públicos, para estar requerendo, para estar exigindo direitos, para estar exigindo espaço, e o respeito desse espaço, da fala, isso é uma coisa recente, tem uns 6, 7 anos por aí. E, como disse Manu, é uma descoberta, assim, tanto da questão quando eu tinha 16 anos, isso era GLS. Era assim que se chamava. E aí vem LGBT, LGBTQ, LGBTQI, LGBTQI+. Então, uma série de sujeitos que a gente vem conhecendo, que são sujeitos que agora exigem seu nome na história. E isso é muito bom, é muito bacana de ver. A Idelvânia tá aí dizendo, bichas linda, preta linda, né? Deixando os corações. Ela que é a preta maravilhosa. Tô vendo aí É, Aniele, Mitz, A companheira Juliette. dele. Cheirão aí pra vocês, galera. Davi Solange, Socorro Fernandes, né? Essa turma que tá chegando. Quem quiser fazer as observações aí da lindeza que são essas duas, ou mandar alguma pergunta ou alguma observação, pode usar e abusar desse nosso espaço, tá? Vamos apoiar as mulheres nas eleições, Agnaldo. Pois é, eu lembrava dessa sigla agora, semana passada, numa postagem que eu fiz dos barzinhos de LS, que a gente ia com os amigos e as amigas, né? Um espaço lá na faculdade, sempre ia com essa turma para farra, na época da Universidade Católica, lá em Recife. E eu mesmo, quando foi fazer a arte, os meninos colocaram LGBTQI a mais, aí eu digo, olha, o pessoal do movimento aqui na Paraíba já vem usando o A, já incorporou também. Eu não vi ainda, tá? Não, Tássio, já tá. Vamos trazer, já que o movimento já está usando, a gente já viu lá na página da Astrapa, já viu também com a Maria Quitéria, então vamos usar essa mesma linguagem, né? Porque até onde eu tinha visto estava num QI+, né? Então, essa diversidade, ela realmente é muito ampla, é maior do que essas legendas, do que essas siglas, e a importância de
de afirmar cada uma delas? Como vocês percebem, né? Porque às vezes as pessoas dizem, já eu leio a pergunta da Áurea também, mas como vocês veem isso? Que é comum a turma dizer, mas é muita letrinha, não tem para que isso tudo, para que esse tanto de letra, né? Para que esse monte de nome, não é só diversidade. Qual a importância disso, assim, de afirmar cada uma dessas letras no movimento LGBTQIA+. Oh, para mim, a importância, eu gosto muito de frisar na questão da interseccionalidade, sabe, Tassi? Porque a importância de frisar é porque como cada um se vê e sente, né, a sua vivência da sua identidade e do sexo no geral, o sexo como uma coisa fluida, né? Então, assim, é importante se identificar, é importante nomear, né? Até para a questão da luta das políticas públicas, né? Das ações afirmativas, para essa pauta que carece tanto no sentido dessa visão, né? De entender também o que cada uma dessas siglas quer dizer e cada pauta que cada uma luta e reivindica no espaço, na sociedade, na política, na economia, sabe? Na saúde. Eu acho que essa é a importância. É muito mais do que letrinhas, sabe? São corpos que reivindicam esses espaços e essas bandeiras, essas lutas. Eu sou mais velha do que você, só menos que um mês, tá? Então a gente é do mesmo período. Então, na época que eram os barzinhos GLS, tinha um bem próximo à minha casa, eu não podia frequentar. Sou de uma família muito conservadora, uma mulher e tal, assim, uma outra trajetória. E aí foi na curiosidade do que significa barzinho GLS, né? Que eu comecei a conversar com algumas pessoas e me aproximar mais para conhecer. A questão da identidade e das letrinhas, tem uma pergunta aí do Antônio Alberto sobre o que significa sair do armário. Eu acho que se relaciona com isso que tu está perguntando também. Até surgir, até acontecer o episódio de Stonewall e tal, enfim, as manifestações da população LGBT eram as resistências, né? As manifestações de resistência eram no sentido de procurar seus guetos, de encontrar um lugar de proteção para tudo aquilo de proteção de tudo aquilo que a sociedade já fazia com a população LGBT. E tem muitas pessoas que ainda estão vivendo hoje em 1969. Ainda encontram para si um lugar de conforto e um lugar de segurança sem se declarar, sem anunciar a sua orientação sexual e a sua identidade de gênero. Sair do armário é exatamente colocar essa identidade em evidência, é anunciar essa identidade e essa orientação para o mundo e habitar nesse mundo como um cidadão de direito, como um cidadão e uma cidadã de direitos. Então, isso só vai acontecer a partir do momento que você se anuncia. O anunciar é assumir uma das letrinhas, ou assumir todas as letras, ou não assumir nenhuma letra, mas estar a favor da luta da população LGBT, né? E tem a ver com... E essas letrinhas todas, elas buscam dar evidência e dar nome, como o Manu colocou, dar nome para esses seres, para essas pessoas que já existem. As pessoas estão aí. E elas só podem se reconhecer como cidadão e cidadão de direito quando elas forem anunciadas, quando elas forem percebidas pela sociedade. Esse cenário que você falou aqui é a bandeira bissexual que está aqui atrás da gente. Nós somos duas mulheres bissexuais e a gente coloca isso para as pessoas. Mas ninguém tem a ver com a sua intimidade? Não. Mas também ninguém tem o direito de fazer cara feia quando eu passar ou achar que eu não tenho direito de existir, entendeu? Nós somos mães, então a gente frequenta a escola, eu sou professora. Então, isso tem que estar afirmado nos nossos locais, tem que estar sendo reafirmado nos locais que a gente frequenta, porque é daí
que a gente garante que a nossa existência ela acontece, porque as pessoas elas têm que nos respeitar. Quero aproveitar para mandar um abraço aí para o Aurélio, Pati, Jaci Souza, Nara Santos, o Instagram da Astrapa, que entrou aí agora também, Mônica Ramalho, Preta Lins, Vini, Luar Teixeira, também esteve com a gente. Eita lá, valeu, minha gente. E tem duas perguntas. Uma pergunta de Áurea, que pergunta sobre como é exatamente esse debate na escola, né? Ela que é da área de educação, você que está lá. E aí eu estendo para a Manu, como é o trabalho dela também sobre esse debate. Aí tem a pergunta aqui de Delvânia. Quais os desafios que vocês consideram que ainda atravessa as sujeitas LGBTs que ia mais, né? Então fica essas duas perguntas aí para vocês. Eu vou primeiro responder essa de Delvânia, que é bastante interessante e pertinente. A gente, enquanto corpos, né, LGBTQIA+, a gente atravessa justamente uma construção de ideal do sujeito hegemônico e heterossexual, né, heteronormativo. Então, quando nossos corpos, praticamente, a gente foge à regra, foge a essa construção de ideal. E por isso a gente é tão silenciado e silenciadas e tão violentados e violentados, né? Então, acho que os desafios é justamente desconstruir esse sujeito, esse ideal, né, hegemônico, eurocêntrico e heteronormativo social, que é o homem e a mulher, né? A questão do sexo biológico que se complementam entre homem e mulher. E não esses sujeitos que só querem viver seja o sexo ou a relação, o amor, né? Independente com quem seja, né? Se é do mesmo sexo, se é sozinho, né? Se é com quem seja, independente com quem seja. Então, acho que o desafio, no meu entender, seria esse. Agora, enquanto sujeita, mulher preta, LGBT, né, mãe, acho que os desafios vão além, né? Porque aí tem a questão do racismo estrutural, né? Que nos atravessam também. Acho que, na verdade, primeiramente nos atravessa o racismo estrutural, depois essa questão da LGBTfobia, lesbofobia e todas as questões que atingem essa população LGBTQI+. E respondendo, acho que já a Áurea, né, na questão da educação, como eu ainda não estou na pedagogia se atuando, mas eu acredito que eu faço a pedagogia independente da sala de aula, né, com tipo, os colegas do meu filho, e aí desde os 9 anos praticamente que eu lido com essa questão didática, pedagógica, né, desde que ele começou essas brincadeiras de rua que a gente está acostumado, baleado, voleibol, handebol, né? Pega-esconde. E aí ele sempre vinha relatar para mim que outros coleguinhas criticavam um coleguinha dele que tinha um trejeito afeminado, ou que um vizinho chegava a dizer que handebol é brincadeira de mulher, de menina. E aí ele sempre vinha me dizer, me perguntar, na verdade, né? Aí eu dizia, não, meu filho, é brincadeira. Brincadeira é brincadeira. Seja handebol, esporte, brincadeira, é uma brincadeira. É para todo mundo, é interação. Não vai deixar você menos masculino, vai deixar outro menos feminino. O seu coleguinha, se tem um trejeito feminino, não é por causa do handebol, não é por causa do voleibol. É uma questão de identidade dele, né, que precisa ser trabalhada. Outra questão é a questão da cor. Né? Meu filho sempre gostou de rosa. E aí, ele mais novo, acho que 7 anos, mãe, eu posso usar rosa? Rosa é cor de menina. E aí eu tive que explicar para ele que não, rosa era só mais uma cor, que fazia parte desconstruir essa questão da imposição, né? Heteronormativa. Então, assim, o meu trabalho pedagógico vem sendo desde antes, nesse sentido. E acredito que quando for para a sala de aula, se não tivermos essa lei da mordaça, né, da ditadura, realmente instaurada de fato, acredito que eu vou fazer a festa com os pequenos, com as pequenas.
Trabalhando na escola, na educação básica, a gente se depara com muitos entraves desses padrões culturais, né? A escola reverbera aquilo que a sociedade acha que é o ideal. E aí a gente pode, o que a gente vê, né? São formas de violência, tanto com relação às crianças que não podem se expressar nem manifestar com liberdade, com tranquilidade, as suas preferências, né? Como também com relação à participação das famílias, né? A gente sente os preconceitos que estão dentro da família que são levados para a escola também. Além do que, a escola também não está preparada para entender que a família não é um modelo padrão, papai, mamãe, homem e mulher, né? Que as famílias são plurais, as configurações de famílias são diversas e que a gente tem que, enquanto ente público, a gente tem que saber acolher essa diversidade de composições familiares e saber também trabalhar quais são as demandas que vêm dessas composições familiares tão diferentes. Isso tem que ser absorvido pela escola e tem que ser melhor trabalhado. É um trabalho de desconstrução estrutural, né? Eu tenho ouvido alguns debates recentemente e eu acho bem legal, assim, apesar de eu não conseguir ver tudo que eu gostaria, mas tem sido muitas lives interessantes, tem sido muito de debate interessante. E o debate que tem sido construído com sentido de afirmação da pauta da negritude, da pauta antirracista, da pauta da negritude, da pauta das mulheres feministas, da pauta LGBT, é que a gente não está... A nossa militância, a nossa luta, não é uma luta separada da sociedade, não. Ela está dentro da estrutura da sociedade, e que isso tem a ver com elementos de economia, elementos de saúde pública, elementos de segurança pública, elementos de educação. Tudo isso tem a ver com as nossas reivindicações. Elas não são isoladas, elas estão completamente entrelaçadas. E são estruturais e estruturantes dentro da sociedade. Então, quanto mais a gente construir espaços que possa estar discutindo, mais a gente favorece a construção de uma sociedade mais acolhedora para toda essa diversidade. E na escola não é diferente, a escola é um extrato disso, e certamente a gente vê, observa, sente todos os dias a quantidade de violências que tem dentro de uma escola. E aí a educação, no meu entender, é papel fundamental, né? Tanto na desconstrução quanto na construção, né, dessa segurança do sujeito que escolhe ou não escolhe ou se identifica, né, com a forma de viver sua vida. A educação é importantíssima. Para mim, não vejo outro caminho que não perpasse pela educação, para ter uma sociedade mais digna, né, equânime, justa e igualitária. Gente, além de registrar aqui a presença de Amós, Jô, o Cordel Paraíba, Sam fala que muito boas considerações de vocês. Queria registrar também de Alcinélia, Paulo Tagino, Lívia Gabriele, Tiana Isaac, a companheira Marta e do pessoal também, lá de Patos. Eita, Marta! Do pessoal de Alhandra. E Belvânia faz duas considerações, né? Uma, ela diz, Nara, a gente se encontra em muita live, né? Por que será? Só que aí Belvânia vai além. Ela quer entrar ainda mais na intimidade de vocês e faz... Tá bebendo o quê, mano? Oi? Tá bebendo o quê? Não, é água. Eu queria estar tomando a Cacildes, mas o tempo não me permite, rapaz. Eu estou em solidariedade a ela também tomando água. Mas a minha caneca é totalmente representativa. É importante se hidratar. Mas é interessante ver essas autocuidado. É autocuidado. Sim, mas é importantíssimo ver essas considerações de vocês, porque é muito comum entre os amigos da gente, as amigas da gente, ouvir o pessoal dizer assim, mas um debate desse na universidade, mas entre professores, né? Como se as contradições não chegassem nesses diferentes espaços, como se eles estivessem livres de todos os preconceitos, né? São um debate que a gente não foge dele. Como é que vocês escutam isso quando alguém diz, mas será que existe esse negócio de racismo e LGBTfobia entre pessoas tão estudadas? Como é ouvir isso
no cotidiano pessoal e militante? Primeiro porque tem esse ideal de que a universidade é um mundo à parte, né? Dos muros da sociedade, do muro em torno. Então, acho que tem esse ideal, né? Esse falso ideal aí de que a universidade é um outro mundo. Quando, na verdade, a universidade ela está estudando o comportamento da sociedade, seja ele na questão política, econômica, social, cultural, histórica, enfim, questões tecnológicas, né? Que não vai dizer que não tem pessoas trans, bi, lésbicas, enfim, LGBTs em todos os setores, né, da sociedade, que é o econômico, o político, o social, enfim. Acho que é meio que essa ilusão desse ideal, por isso que as pessoas ficam tão abismadas, e ao mesmo tempo que é também um preconceito velado, né? Dessa questão de você não discutir essas pautas na universidade, somente, sobretudo, com professores. Como se professores também, mais uma vez, fossem seres humanos à parte do social, que não tivessem suas identidades de gênero, né, sua orientação sexual, e que realmente isso também é violento, porque muitos têm que esconder, né? Tem que ficar no armário, e quando sai também são vítimas de vários preconceitos e intolerâncias. Mas eu acredito que seja mais por isso, tá? A Mara completa aqui, ela diz, é muito importante tais discussões. As pessoas na academia não estão descoladas dos preconceitos, devemos combater isso todos os dias. Né? E a Kátia coloca isso, que está mais para ratificando, né? Esse diálogo que a gente está tendo aqui. Apesar de ser o Cuscuz com debate, hoje a gente está tendo realmente um diálogo sobre um tema bem interessante. E assim tem sido, né? Assim tem sido o Cuscuz com debate, sempre nesse clima mais tranquilo, nesse clima de conversa mesmo, de construção coletiva. Mônica fez uma observação aqui, eu não tinha visto que a companheira tinha entrado no nosso debate, deve ter entrado logo no comecinho, então. O Edinaldo entrou e a Mônica Vilaça, ela completa, né? O silêncio mantém o preconceito, né, Manu? Isso, com certeza. Exatamente. A gente não consegue acompanhar todas as pessoas que estão entrando. Deu uma travadinha no nosso... Deu uma travada aqui na entrada do pessoal, na interação. Aí a gente conta com você mesmo para estar dizendo quem é que está. Eu só, assim, compartilhando a minha experiência pessoal, né? Eu, toda desconstruidona, achando, né, que era muito desconstruída, e até começar a me relacionar com uma mulher preta, militante, que dá o tempo todo umas voadoras em mim dizer, racista. Óbvio que ela não está dizendo isso para mim, para me desqualificar, mas ela me alerta que, olha, você está repetindo, você está reproduzindo parte de um discurso. E a gente tem que ficar atento com isso. Então, como mulher, eu não deixo também, por mais militante e por mais que eu vá, né, contra e no caminho da desconstrução, contra a hegemonia e no caminho da desconstrução, isso me atravessa. Como eu disse a você, a minha história ela é muito tradicional. A gente é contemporâneo, mas a minha história, a minha educação, né? Então, eu tenho raízes muito profundas ali e muitos elementos que eu preciso quebrar e desconstruir. Eu estou nesse processo ainda, eu não sei se até o final da minha vida eu consigo desconstruir tudo. Mas eu acho que é importante a gente estar e assumir essa fragilidade, esse limite. Então, o meu lugar de fala é esse, o lugar de fala de Manu é outro. A gente é atravessada por N circunstâncias de violência, e não é uma questão de medir, mas é uma questão de sentir, de se aproximar do que o outro sente, não apenas no sentido da empatia, mas no sentido de garantir que esse outro também tem o espaço político dele preservado e o espaço político dele respeitado. Aí o espaço político eu falo tanto isso, né? Mas o espaço político é aquele que, por exemplo, me garante proteção de andar na rua. Eu sou um sujeito, eu sou uma sujeita, uma pessoa que, se eu tiver de mão dadas com Manu, somos bissexuais, mas estamos numa relação lésbica, duas mulheres atravessando a rua, dando as mãos, o nosso direito como sujeito político ele é atacado, porque muitas pessoas não vão entender e muitas pessoas não vão ficar só na agressão verbal, né? E aí, como outras pessoas passam por N circunstâncias, como mulheres trans. Então, esse sujeito político é aquele sujeito que tem as suas garantias de viver, de sobreviver, de transitar.
E é para além do somente sentir e ser simpática com a questão do outro. É para garantir e buscar essas garantias de sobrevivência da outra pessoa, né? Desse outro sujeito, que não é só um corpo sexualizado, não é um corpo que tem apenas a sua orientação sexual exposta, é um corpo que é um corpo político, que a sua orientação sexual exposta para a sociedade causa incômodo e causa agressões. O ponto 9 bit aqui dá os parabéns pelo debate, e o Arimatea também dá os parabéns pelo nível do nosso debate, e lembra do ato de hoje, né? O ato internacional, que não deixa de ser o que a gente está fazendo aqui também, o Stop Bolsonaro, central esse alerta. E antes de ler a pergunta de Hugo aqui para vocês, eu queria lembrar de uma vez que eu fui conversar com a Adjane, logo após minha filha, né, que está namorando uma menina, e esse preconceito, às vezes fantasiado de cuidado, né, das pessoas próximas, de família e tal, como isso pesa, às vezes, de onde a gente menos espera. Então, é uma batalha, uma jornada que, às vezes, ele está ali na nossa militância e, de repente, a gente se vê não só na militância, entre aspas, dos outros enquanto sociedade, mas vê essa disputa mesmo, não é nem só um debate, não é nem só um diálogo, essa disputa social dentro da família, né? Então, eu fiquei refletindo muito de caramba, se bateu como uma pancada dolorosa quando começou toda essa discussão entre alguns na família, imagina para ela e para a namorada dela de estar nesse enfrentamento cotidiano, né? Dentro de casa, aí na rua e tal, mas a forma como ela tem reagido, como tem enfrentado, não só no âmbito doméstico, mas também se colocando enquanto uma militante, isso me deixa mais seguro, sabe? Porque uma coisa é essa luta individual e a outra é essa luta coletiva, que nos deixa mais forte para fazer esse enfrentamento. E aí a pergunta que o Hugo coloca é: meninas, o que vocês acham da reprodução das diversas formas de opressão entre nós mesmos? O que poderíamos fazer? Isso é uma pergunta interessante e bastante pontual, que essa reprodução a gente traz, inclusive eu tenho me incomodado bastante, tenho muito querido puxar esse debate, somente as mulheres lésbicas e bissexuais, né, em suas relações que reproduzem, inclusive o machismo, né, as opressões do machismo. Quer continuar? Eu acho que, bem, como eu tinha dito antes, que no caso, uma solução particular é a desconstrução. E a outra, essa desconstrução particular, ela não deixa de refletir e de ser inspirada naquela construção coletiva que a gente faz, né? Se a gente está numa militância em favor dos direitos humanos, em favor das minorias representativas, em favor, na luta pelos direitos das populações marginalizadas, na luta contra o genocídio da população negra, na luta antirracista, se a gente está imbricada com todos esses processos, a gente não pode... isso não é de plástico, isso não passa na nossa frente, isso passa por dentro da gente, né? Isso nos atravessa. Isso. Como eu falei, acho que no começo, né? A construção do sujeito, da sujeita social, essa construção da identidade, né? É justamente hegemônica, heteronormativa e eurocêntrica, né? É um sujeito que é construído na base do racismo, né? Do preconceito, né? Da intolerância, né? Das diferenças no sentido ruim, na verdade. Então, isso também vai levar para os sujeitos que estão dentro desses espaços. Não se iludam, né? Apesar que eu também já me iludi em algum momento, claro, antes de entrar em movimento, achar que todo mundo, né, ali é um sujeito é politicamente correto, etnicamente correto, e que tem todos os preconceitos sanados, né? Na sua cabeça, quando na verdade não. Primeiro que somos sujeitos realmente em desconstrução,
né? E a gente está nesses espaços justamente para aprender, né? E se desconstruir. E aí chegam pessoas que realmente têm toda essa carga conservadora, heteronormativa, de construção, mesmo sendo LGBTQI+. Ou seja, já tive colegas gays que já chegou para um casal e perguntou quem era o homem ou a mulher da relação, né? Já tive insinuações racistas, comportamentos racistas por parte também de companheiros, seja de partido, de militância de sindicato, enfim, já vi várias questões sobre isso, várias desconfianças, já passei por isso, de companheiras também de movimento de mulheres. Ou seja, são realmente reproduções que cabem a nós desconstruir primeiro, né, em si, internamente, para a gente chegar dentro do movimento e não tornar isso também como um prato cheio, vamos dizer, para a direita, para a extrema-direita, para quem gosta muito de ver a gente mal, morrendo, mendigando, né, brigando entre si, né? Cabe a gente realmente aprender a ver, a entender a luta do outro, o porquê. Eu acho que cada luta é válida sim, não é nenhuma mais importante que a outra, mas existem as mais urgentes que as outras, com certeza, né? Primeiro você vence a barreira, enquanto nós pretos, a barreira do racismo, para depois você pensar num modelo civilizatório, apesar de que eu entendo que nós pretos já tínhamos, né, nossos ancestrais já tinham um modelo civilizatório muito bem montado, inclusive, que deu muito certo em África. Inclusive com essa questão LGBTQI+, viu, Tássio? Na cultura africana, por exemplo, não existia essa visão. Não, a questão da diferença do sujeito heteronormativo e homossexual, né? Na verdade, existiam sujeitos que viviam suas relações de forma intensa, sem nenhuma distinção, sem nenhum preconceito, né? Inclusive, as trans, as pessoas trans, na cultura africana, eram as pessoas sábias, né? Que eram guardiães de portais, né? E eram sujeitos chamados, inclusive, para mediar algum conflito naquela comunidade, naquela sociedade. Então, essas questões, esses preconceitos, eles são muito mais contemporâneos e da cultura colonialista, né? Que a gente chama. Então, acho que o meu entendimento é esse. Primeiro, a gente se desconstrói para depois a gente querer construir realmente um ambiente saudável para todos e todas. Muito a aprender, né, com a África, com a negritude, e todo esse racismo impede que esse conhecimento, que essa história, que essa jornada de luta chegue para todos e todas nós. Mônica usa aqui a mesma expressão que você, né? Ela diz, é uma desconstrução contínua. O preconceito sempre se reinventa. O Deol entrou aqui, a Socorro Castro. Boa tarde, queridos, queridas. O Hugo completa, né? No caso de nós gays, por exemplo, há um preconceito enorme com os rotulados de afeminados. A Idelvânia confirma a importância do debate com os coraçãozinhos, além de uma questão de classe profunda, outro aspecto que o Hugo levanta. Exato. Lisiane manda oi, diz, chegando agora nesse papo construtivo e liberto. Desde já, parabéns a todos e todas envolvidos e envolvidas. Aí entra também Lopes, Ivonete, Mário Meira Neto. Delvânia coloca, isso não existia, isso não... Opa, peraí. Como foi muito comentário aqui, deixou que... Como é? Isso não existia. A vivência da sexualidade é libertária. Né? Raquel, do Inimigos do Fim, é uma live que Bebeto tem feito, que falta não acabar de samba aí durante a sexta-feira e às vezes no final de semana, tá com a gente aqui também. E Giovânia coloca, li outro dia que também entre Apaches, as pessoas trans eram todas como as mais especiais dentre as pessoas, porque tinham o poder de tocar os dois mundos. Sim. Até que o invasor cristão
os massacrou. Justamente. É isso. E só o relato de Hugo, né? Essa questão do ser gay e ter essa questão do afeminado e mais é totalmente da cultura heteronormativa, né? Dessa construção heteronormativa do sujeito que tem que ser o homem, que tem que ser a mulher da relação, né? Tem essas questões heteronormativas da construção do sujeito e da sujeita. O E essa Soares do Maracastelo também entrou, inclusive assisti a primeira hora da live deles e delas ontem, foi fantástico a live do Maracastelo sobre o jongo, de uma energia, de uma conversa fantástica. Marta daqui, parabéns também pelo debate. Gratidão aí pela live de ontem, companheiras. A gente tem aqui 10 minutos da nossa live, dessa hora aqui no Instagram. Sei que a gente tem uma outra live, queria que vocês também fizessem a propaganda. Passa rápido, e quando a conversa tá bacana, que passa ligeiro mesmo. Queria depois que você fizesse a propaganda, viu, Adriane, da live que a gente vai ter agora. Vocês estão organizando, né? É importante. E a Idelvânia, ela traz aqui um reflexo do binarismo, né? Ainda naquela sequência do debate que a gente vinha fazendo. Só que eu queria entrar ainda nessa discussão nossa aqui, nesse diálogo nosso, mas em outro aspecto, né? Quando a gente fala do gay, da lésbica, pela conversa mesmo aqui que vocês e os comentários foram aparecendo, mesmo dos trans, a gente consegue perceber de forma mais direta, mais, não sei se a palavra é comum, mas a gente está entre amigos aqui, eu não vou ficar catando palavra certa não, vocês me corrijam, né? Mas quando a gente fala do bissexual, da bissexual, é comum as pessoas dizer que está... O encontro nacional de bissexuais que teve na Universidade Federal, de debates riquíssimos acontecendo naqueles dias de discussão, e parece que a gente muitas vezes não percebe essa bifobia. Ele vai precisar de outra live. Não vai ter. Como você tem essa discussão já às 5 horas, e outro debate com figuras fantásticas, a gente não vai dar. Mas pelo menos diz para a gente algumas dessas questões da bifobia, como a gente pode reconhecer ou se reconhecer cometendo esses equívocos na discussão, no cotidiano, para a gente evitar, ou mesmo também onde a gente pode conhecer mais. Olha, Tássio, por experiência própria mesmo, assim, essa questão de você dizer que o bissexual é um sujeita que está em cima do muro, isso é horrível. Principalmente para você que está se descobrindo, assim, se identificando ainda com essa orientação sexual. Por que eu falo isso? Porque como o sexo, no meu entender, e também já existem estudos para isso, ele é fluido. Então, a sexualidade, a vivência dela é fluida. Você pode estar hoje sentindo desejo tanto de estar com homem quanto de mulher. Isso não vai dizer que você está em cima do muro. É o sexo gritando biológico ali dentro do sujeito e da sujeita. Agora, quando você se identifica, né, aí vem essas questões, inclusive de colegas, né, do próprio movimento, para dizer que diminuir as nossas pautas, dizer que nós nem sequer temos pautas. Nossa, nós temos muitas pautas, inclusive, olha, nós mulheres pretas, lésbicas, bissexuais, nós temos pautas que não cabem mais, né, que nos atravessam. Ou seja, desde a questão do racismo, da questão da saúde da população negra, da saúde enquanto mulheres lésbicas, né, os cuidados, né? E os não cuidados, na verdade, que ainda não existem, a violência, as ausências, né? A questão da mulher ainda negra, a questão da solidão, tanto de relacionamento quanto tanto íntima, quanto da relacionamento de espaços mesmo, questão de espaços. Então, assim, são inúmeras as pautas. Não adianta querer nos invisibilizar, tá? Que nós temos pautas inclusive para vários encontros nacionais e até internacionais. Eu acho que a gente também tem que, pelo menos eu penso na perspectiva de que as letras diferentes, elas agregam elementos à luta. Então, a bifobia, ela existe, inclusive, dentro do próprio movimento. Você está indecisa. Você não... você se beneficia. Por favor, né? Quem é a pessoa divergente que se beneficia do sistema? Isso não existe. Então,
a militância e a atuação dentro do campo das pautas LGBT, elas têm que ser no sentido de unificar as lutas e no sentido de tornar maior o leque da nossa bandeira de pautas, nossos elementos de reivindicação. Então, quando é saúde para a população LGBT, que tem que compreender lésbicas, bissexuais, transexuais, intersexuais. Quando a gente reivindica saúde, a gente está querendo que todos sejam atendidos, né? E aí, essa disputa interna pelo valor das letrinhas, ela, para mim, ela passa muito longe do que eu considero militância, do que eu considero meu espaço de luta dentro do escopo das reivindicações da população LGBT. Aí dava outra live, vice? Porque é muita conversa. Se deixar o povo falar, aí mais conversa ainda. Haja cuscuz, viu, filho? Vai ter que ter muito cuscuz. O vídeo de vocês, ó. Mas essa pauta, assim, é muito interessante mesmo criar espaços leves para poder discutir isso. E esse cuscuz foi massa, assim, para a gente poder estar dizendo o que a gente pensa e seria ouvir um pouquinho também das pessoas. Vamos ampliar esses espaços para conversar. E uma das oportunidades para conversar vai ser daqui a pouquinho, a partir das 5 horas, que a Setorial de Mulheres do PSOL está promovendo uma conversa, um bate-papo com 3 companheiras muito valorosas que vão estar compartilhando com a gente na live do Orgulho a sua expressão enquanto corpo político, enquanto sujeito cheia de sentido. É isso. Você que já está É o quê? As convidadas, a gente vai ter Del Santos, companheira da Pretinha, da Preta Lins, que entrou aí na live. Vai ter também a Elvira Vaquinha, vai ter também Luísa Câmara, e eu vou estar lá tentando mediar e tentando ouvir bastante das meninas o que elas podem estar dividindo com a gente dessa história, que certamente é uma história marcada de lutas e de resistência, mas também de muita beleza e também de muita alegria, porque também ser LGBT é isso, também é trazer consigo a alegria de estar debochando na cara dessa sociedade ridiculamente conservadora e apodrecida nos seus valores. E apodrecidas. Só antes de eu seguir lendo aqui os comentários que tem, eu interrompi você, Manu, quando fui perguntar às convidadas, você dizia alguma coisa aí. Não, eu estava querendo entender se você estava falando das considerações, então assim, que o tempo urge, acho que deve estar agoniado aí com o tempo já. Eu olhei aqui. Tem 3 minutos aqui ainda. Vamos ler os comentários e a gente passa para essas considerações. A Sam Vilela diz: o apagamento da bissexualidade é uma realidade bem grande, infelizmente. Ainda tem gente entrando aqui, a Silvia entrando para o finalzinho da nossa live. Socorro Castro, ela diz: são todos extremamente atenciosos, sensíveis, inteligentes e sabem se posicionar sempre quando o discurso do preconceito chega neles e nelas. Respeito e admiro demais. A Diane, fiz inglês com você no Sereste. Opa! KKK, e haja cuscuz, realmente, eu precisar de muito. Kátia, Socorro Fernandes, necessitamos dessas informações sempre. Delvânia animadérrima, que adorei saborear esse cuscuz. Opa! Eita, Delvânia! Gostou do nosso cuscuz, né? Fernandes, coraçãozinho. Jane, eu acho que foi a Sandra que falou alguma coisa, eu não entendi direito, sobre a invisibilidade da questão dos bis, né? Da bissexualidade. Ela tem toda a razão. Existe uma proposta disso. Agora também a gente opera para que isso não aconteça. Então, dane-se, o bi tá aqui. Tem 2 bis. Vivi. Aí, Mônica, coraçãozinho, Bambi, Mara, avante mulheres, vamos apoiar candidaturas de mulheres. Áurea, sempre esperamos, e Delvânia, cadê? Esperamos você e Delvânia e os demais no Instagram das Mulheres do PSOL. Vou ver Del e Luísa, as conheço, lindas. Parabéns pelo espaço de debate, excelente. Solange mandando aqui um cheiro, tia Sol, amo vocês. Ei, tia Sol, saudades, tia Sol. Gente, temos 1 minuto, eu vou passar para vocês, agradecer a Jane e a Manu por esse momento tão especial, por essa conversa tão bacana. Gratidão aí por esse cuscuz tão especial no dia do Orgulho LGBT. 40 segundos para vocês se dividirem e mandar tchau, dar cheiro para todo mundo.
Só agradecer o convite, o espaço, muito massa. Eu achei bem mais extrovertido e maleável do que eu imaginei, assim. Agradecer a participação da galera aí, bastante todo mundo conhecido. E é isso, eu acho que estamos aí na luta, justiça por Marielle e por todos os corpos pretos e pretas LGBTQI+. Exatamente. E é isso mesmo. A gente traz a nossa alegria, deixa aqui a nossa alegria, a nossa mensagem de esperança. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro!